Boa noite, irmãos. Prazer estar aqui com vocês. Tenho estado aqui em Londrina pela primeira vez na minha vida. Nunca tinha estado nesta cidade, apesar dos meus avós e da minha mãe serem dessa região. O meu avô e a minha avó e a minha mãe eram de 1º de Maio. É uma cidadezinha aqui perto, não sei se é uma cidadezinha ou se é uma cidade grande, eu não sei. É pequena? É pequena. Depois que eles saíram, a cidade afundou. Então, mas eles... Oi? 3.000 habitantes. Eles são de lá de 1º de Maio, antes tinha 3.003, eles saíram. Meu avô ele tinha um sítio aqui na região, e ele era plantador de café na época, e também beneficiava café, tinha máquinas, tudo. E nós não sabemos muito bem a história dele, o que aconteceu. Os antigos, eles eram muito fechados, não diziam as coisas referentes aos seus negócios pessoais, mas o fato é que ele, por alguma razão, ele se desfez de tudo e foi para São Paulo, onde a minha mãe, então, com 12 anos, cresceu ali, conheceu meu pai, que veio de Minas, se casaram e, bom, o resultado está aqui falando com vocês hoje, né? O meu avô ele conheceu o evangelho aqui nessa região. Na época chegaram missionários americanos no norte do Paraná e pregaram o evangelho. Ele era um simples lavrador, cuidava ali de suas plantações, certamente plantações pequenas, mas ele e a minha avó eram muito católicos e não conheciam o evangelho puro, e quando ouviram o evangelho puro, então se curvaram aos pés do Senhor. E meu avô e a minha avó foram crentes muito fiéis, muito leais, ao longo de toda a vida. Foram um exemplo para mim. Os meus avós me influenciaram muito, porque eu cresci muito pertinho deles. Eles moravam numa casa ali próxima, ali bem do lado da minha. Então eu cresci com eles ali, sob a influência deles, o testemunho deles, o zelo deles, os hinos que eles cantavam, a dedicação deles ao trabalho missionário, o cuidado deles com a frequência à igreja. Os meus avós, se você dissesse para mim que eles faltaram em um culto porque choveu, eu diria não. Não, isso é impossível. Isso é impossível. Isso nunca aconteceu. Nunca. Eles nunca fizeram isso. O meu avô, aqui no norte do Paraná, ele tinha 5 filhos, ele saía de casa, e os meus tios costumavam dizer que a chave ia para a igreja, porque ninguém ficava em casa. O meu avô pegava a esposa, os filhos pequenos, trancava a casa, pegava a espingarda, porque ele tinha que ir na igreja no outro sítio, e tinha onças, é por isso que eu gosto tanto de espingardas, é de família. E ele então atravessava o matagal todo com as crianças e com a esposa, ia e voltava, às vezes à noite, tanto fazendo chuva ou fazendo sol, não importava o dia, a hora, e ele estava lá na igreja com toda a família, zelosamente, aprendendo do evangelho, crescendo no evangelho. Todos os filhos se converteram, todos os netos se converteram, e todos nós dizemos hoje que isso foi graças, Deus usou tudo isso, graças a isso tudo, Deus usou tudo isso como instrumentos, como veículos por meio dos quais o evangelho nos alcançou a todos nós. Então nós louvamos a Deus porque a nossa história de redenção começou aqui no norte do Paraná. A história da redenção da nossa família começou aqui no norte do Paraná, aqui em algum lugar aqui perto de vocês, aqui na região de 1º de Maio. Então isso tem me trazido muitas lembranças, muitas recordações de histórias que meu avô contava, tudo mais. Então, de algum modo, não sei porquê, de algum modo, tudo isso faz com que eu me sinta meio que em casa aqui. Não sei. Mas eu sei que esse sentimento de estar em casa é devido muito mais ao calor com que vocês têm me recebido, juntamente com a minha esposa, do que devido aos dados históricos que eu acabei de compartilhar. Agradeço muito o cuidado dos irmãos comigo, todos têm sido tão simpáticos
aqui, eu tenho sido mimado nesses 2 dias, muito mimado, muito. Os irmãos me tratam muito bem, vêm tirar fotos comigo. Quando algum irmão passa e não quer tirar foto, eu fico até meio ofendido. Falo, por que não vai tirar foto? Passou sem tirar foto, né? Eu fico acho até estranho, né? Hoje eu fui numa outra igreja, na PIB, aqui de Londrina, a primeira igreja batista de Londrina, conheci os irmãos lá e quanta simpatia, quanto calor, quanta amizade, que maravilha estar lá. Parece que é algo próprio da região aqui, os crentes dessa região são muito calorosos, é isso mesmo? Ou é só comigo mesmo? Não. Com todo mundo, pastor. Todo mundo. É muito bom. Eu acho que eu quero voltar para cá. Eu já estou indo, eu vou embora amanhã cedo, mas eu quero voltar. Não quero. Em setembro eu vou tirar as férias, eu vou ficar um mês aqui. Ficar um mês aqui sendo paparicado por vocês aí. Estou muito mal acostumado agora. Irmãos, estou brincando com vocês. Os irmãos certamente me conhecem. Eu não sabia que os irmãos me conheciam, mas vários irmãos disseram para mim: eu acompanho você, eu oro por você e tudo mais. E isso me surpreende bastante, porque eu sou pastor de uma igreja pequena, na zona norte de São Paulo. O nome é Igreja Batista Redenção. Nós somos em mais ou menos 160, 170 membros. Temos uma frequência, um grupo de pessoas maior do que os membros. Temos cerca de 70 pessoas que fazem parte da nossa classe de novos membros. Mas a nossa igreja é pequena, até pela idade que ela tem. A nossa igreja tem 82 anos. E é uma igreja pequena, pelo tamanho, pela idade que ela tem. E eu estou lá há 25 anos nessa igreja, pregando ali o evangelho, anunciando ali a palavra de Deus. Eu sou pastor há 33 anos. E desses 33 anos, 25 anos tenho estado lá naquela igreja, lutando ali, batalhando ali com os irmãos. E Deus tem me protegido, me guardado, muitas lutas, muitas dificuldades passei ali na minha vida, no meu ministério, mas o Senhor me preservou ao longo dos anos. E hoje eu desfruto de um tempo de ministério ali muito gostoso, em paz com os irmãos. É uma igreja muito querida. E eu sinto falta de estar lá com os irmãos também. Eu fui professor num seminário chamado Palavra da Vida. Eu me formei lá, fiz 5 anos de teologia num curso interno. Na época ainda há um curso à base de internato. Nós ficávamos 5 anos, hoje é um pouco menor o tempo, mas na época eram 5 anos de internato ali, em estudo tempo integral. E eu entrei no seminário, fiquei 5 anos ali. Eu entrei com 19 anos, fiquei 5 anos, saí com 24 anos e já permaneci lá como professor. Na época, o professor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, era um grande teólogo e professor que havia nesse seminário. Ele me convidou para ficar como professor assistente dele. E eu então entrei para o seminário como professor e dei aulas lá durante 25 anos também. E ali eu conheci uma aluna chegou lá, eu a conheci e falei para ela: você quer mesmo se formar? Para se formar, você tem que se casar comigo, senão você não vai passar, não vai receber seu diploma. Eu brinquei falando isso para os irmãos lá da primeira igreja batista. E ela, então, não tinha opção, ela não tinha jeito. Ela dizia para mim que queria ser missionária. Eu falei: não tem problema, eu arranjo uma tribo de índios para você. Eu lhe dou uma tribo de índios para você evangelizar. E ela então aceitou, e eu então dei uma tribo de 3 indiazinhas para ela, e ela evangelizou as 3, sucesso total no evangelismo. As 3 se converteram. A Isabela tem 26 anos, a Helena tem 23, a Sofia tem 19. A Isabela se casou com um pastor também, que é um pastor que trabalha comigo lá, pastor Nicolas, pastor de jovens ali. Ele é meu genro, casou com a minha filha mais velha. A Helena vai se casar em dezembro e a Sofia ainda não tem namorado. Eu vou trazê-la para cá para ver se ela encontra um bom partido. Então, se você é crente, dedicado, consagrado, não tem medo de um 38, você então pode se aproximar da minha filha, quem sabe dá certo. Oi? Ok. Candidatos não vão faltar, né? Queridos, eu quero compartilhar com vocês hoje um texto pequeno e simples. Eu não quero cansá-los. Eu tenho por costume me deter em detalhes dos textos bíblicos e falar longamente nos textos bíblicos, mas eu não quero fazer isso hoje, até porque eu tenho que esgotar o texto que eu vou ensinar, porque
eu vou embora amanhã cedo, não terei outra oportunidade de explicar as coisas que eu quero explicar. Então, eu quero tratar com vocês hoje de uma maneira simples, sem grandes aprofundamentos. Eu quero apontar para vocês o texto de 2 Timóteo 1, versículos 8 a 10. Os irmãos devem se lembrar, eu não sei se a distância está boa do microfone, está boa? Está bem? Eu não sei se os irmãos se recordam de certos dados relacionados à introdução ao Novo Testamento. Nós temos uma matéria que nós estudamos no seminário, que é chamada Introdução ao Novo Testamento. Quando estudamos essa matéria, Introdução ao Novo Testamento, nós passamos a nos debruçar sobre os dados históricos, os dados relacionados à autoria, data, destinatários, das diferentes cartas do apóstolo Paulo, dos diferentes livros do Novo Testamento. E os irmãos que já estudaram um pouquinho disso sabem que a segunda carta de Paulo a Timóteo foi a última carta que ele escreveu. O apóstolo Paulo escreveu 2 Timóteo quando ele estava preso na sua segunda prisão, a sua segunda prisão em Roma. E era uma prisão muito difícil, a sua segunda prisão. No ano 62, o apóstolo Paulo foi preso em Roma, também, alguns anos antes. Mas essa primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma foi uma prisão muito leve. Ele desfrutava de uma certa liberdade ali. Era uma prisão domiciliar. E ele, então, não experimentava todo o rigor da prisão que ele experimentou depois. Em 62, quando ele estava nessa primeira prisão em Roma, ele escreveu as epístolas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. E quando ele escreve aos Filipenses, ele diz que sabe que tudo aquilo que ele estava vivenciando iria redundar em libertação. Ele fala que ele gostaria, inclusive, que o Senhor o levasse, mas ele sabia que ele estava dividido, não sabia o que ele preferia, se ele queria ficar, permanecer, ou se ele queria ser levado e estar com o Senhor, o que era incomparavelmente melhor. E ele dizia, então, olha, eu sei que, por causa de vocês, eu vou ficar mais algum tempo aqui. Mas depois, quando ele foi liberto, por volta desse ano, 62, nós não sabemos o que aconteceu com ele tinha planos de ir para a Espanha, não sabemos se ele foi, mas o fato é que 2 anos se passaram e ele foi preso novamente em Troade, na antiga Troia, na região oeste da atual Turquia. Ele foi preso ali. E parece que uma prisão abrupta, porque ele inclusive deixou a capa dele em Troade. E ele pede inclusive para Timóteo levar a capa que ele deixou em Troade. Então parece que foi uma prisão abrupta. E essa prisão aconteceu sob o reinado do imperador Nero. Então tudo indicava que a prisão seria muito mais severa. E de fato foi. Existe em Roma ainda hoje um cárcere, que era a única prisão que havia em Roma na época, é chamado o cárcere Mamertino. Os irmãos, tendo oportunidade de visitar a cidade de Roma, poderão visitar esse local, o cárcere Mamertino, a prisão Mamertina. Hoje há uma igreja construída sobre ela. E o cárcere Mamertino era uma masmorra, na verdade. Uma masmorra subterrânea que dava para o esgoto da cidade. Irmãos, é um lugar deprimente, o cárcere Mamertino. Eu já estive lá pelo menos 3 vezes, não preso. Eu fui lá visitar. Mas é um lugar deprimente demais. É um lugar frio, é um lugar feio, é um lugar escuro. Os condenados à morte eram colocados ali e permaneciam ali, e muitos deles eram deixados ali para morrer à míngua, e morriam de fome lá dentro. E as pessoas que eram colocadas lá dentro, como o apóstolo Paulo foi, além de ficarem dentro daquele lugar insalubre, com restos mortais de pessoas que tinham morrido e apodrecido ali, a pessoa também ficava acorrentada lá dentro. Era terrível, era um sofrimento muito grande. O frio, as privações, o próprio ambiente ali lúgubre daquele local, tudo isso era muito triste e certamente gerava uma grande tristeza na pessoa estar ali. É viver dentro de um buraco, literalmente.
Então, por causa disso, quando nós lemos 2 Timóteo, nós entendemos o tom tão triste da carta. A carta do apóstolo Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, foi escrita dentro desse cárcere. Ele escreveu essa carta no cárcere mamertino. E nós percebemos o tom desanimado dele. Ele diz para Timóteo: olha, não se envergonhe de mim. Ele fala: eu sei que o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Nós percebemos um tom de lamento na carta inteira. É a última carta dele, é a última carta de um homem que já está envelhecido, marcado por inúmeros sofrimentos que o trabalho apostólico e missionário lhe trouxe, e que sabe que está prestes a ser condenado à morte, como de fato foi. A tradição diz que ele foi levado para uma região fora dos muros de Roma, onde ele foi decapitado. Diz a tradição que foi assim a morte do apóstolo São Paulo. E tudo indica que isso é verdade, que ele morreu realmente desse jeito, decapitado, fora dos muros. E que seus restos mortais estão numa igreja também fora dos muros da cidade de Roma. Então, nós estamos diante aqui, o texto que nós vamos ler é um texto que foi produzido nessas condições. É um texto que foi produzido dentro desse cárcere. Nós temos que ler esse texto tentando captar a grande realidade de que o seu autor não está numa escrivaninha, ali sentado numa cadeira estofada, com uma luz gostosa ali iluminando e facilitando a sua escrita, com o ar-condicionado ligado, aquecido ali, com um cafezinho ali do lado, um chazinho ali do lado. Não está acontecendo isso. Nós estamos aqui lendo as palavras de um prisioneiro numa condição miserável e deplorável, um homem já idoso, sabendo que está no fim da vida e vendo e percebendo, olhando para o horizonte da história e percebendo que as coisas não vão bem. Percebendo que todos o deixaram, apostataram, abandonaram tudo. E ele está ali, se sentindo só. Somente Lucas, o médico amado, está com ele. E ele percebe que o próprio Timóteo, seu filho querido na fé, está tendo as suas oscilações. Ele diz: não se envergonhe do evangelho e nem de mim. Porque ele sabe, ele percebe, ele como que entende, ele nota, ele capta a grande realidade, que talvez o próprio Timóteo esteja com suas oscilações, pensando: será que tudo isso vale a pena? Tudo está desabando? Tudo está indo mal? O nosso grande líder, o grande pregador do evangelho, o grande Paulo, está encarcerado, se despedindo da vida. O que acontecerá com a nossa causa? O que acontecerá com a mensagem que pregamos? O que acontecerá com as igrejas? A cidade de Roma ardeu em chamas no ano 64. E Nero jogou a culpa nos cristãos. E onde hoje é o Vaticano, na Praça de São Pedro, em frente à Basílica de São Pedro, havia o circo de Nero. Ele começou então, acusando os cristãos do incêndio de Roma, ele começou a iluminar o circo. O circo era uma espécie de pista oval, onde havia corridas de bigas e tudo mais. Ele passou a iluminar o circo de Nero, como era chamado, os seus jardins ali, com corpos de cristãos vivos, que eram incendiados para iluminar todo aquela estrutura. E os cristãos sabiam disso. Timóteo sabia disso certamente. O que está acontecendo com a nossa causa? A grande igreja de Roma, a maior e mais importante igreja do Ocidente naquela época, ela está sendo dizimada, massacrada. E agora Paulo, nesta prisão terrível, prestes a ser decapitado, o melhor homem do mundo, sendo morto pelo pior homem do mundo, Nero.
E é nesse contexto, então, que nós nos aproximamos da carta. E lemos as palavras que vamos ler agora. E é curioso observar o que o apóstolo Paulo destaca aqui. Porque o que o apóstolo Paulo destaca aqui no texto que vamos ler é em meio a toda esse ambiente sombrio. Isso que é lindo ver nesse texto que leremos. Em meio, mergulhado nesse ambiente sombrio e lúgubre, ele fala da graça de Deus. Como pode isso? Como pode alguém pensar nessas coisas num momento assim? Mas é sobre isso que ele fala no texto que leremos aqui. Ele fala sobre a graça de Deus em ação. Paulo, você está no cárcere mamertino. Você está no cárcere em que os maiores inimigos de Roma foram lançados e mortos. Vocês ouviram falar da grande rebelião de Jerusalém no ano 70? Pois bem, Simão de Giora, o grande líder dos judeus, foi colocado no cárcere mamertino e foi espancado depois de morto. Paulo, veja onde você está. Você está no lugar daqueles que hão de morrer. Você está na antessala da morte cruel. E você fala da graça de Deus em ação. Sim. Por quê? Porque mesmo em meio a um ambiente tenebroso, lúgubre e mortal, a graça de Deus na sua mente aflorava como o sol brilhando no meio-dia. Era isso que compunha o seu pensamento, a sua mente. Haja o que houver, algo que eu não esqueço. Eu não esqueço da graça de Deus. Eu não tenho mais nada. Não tenho mais nada. Perdi tudo. Como Jó. Não tenho recursos. Todos me abandonaram, não tenho amigos. Não tenho bens. Meus livros não estão aqui. Deixei a capa em Troade, nem a capa eu tenho. Mas uma coisa eu tenho. Uma coisa eu não perdi neste buraco em que eu estou enterrado vivo. Eu tenho a noção clara de uma graça que não murcha. E é assim então que ele escreve essas linhas que vamos ler agora. Vejam. Tentem enxergar a frieza da rocha ou das rochas que o cercam. Tentem observar a umidade, o frio desta caverna. Tentem sentir a umidade daquele ar insalubre, o mau cheiro do esgoto próximo, da carniça ao seu redor. Enquanto lemos essas linhas, vejam o que Paulo diz. Versículo 8, capítulo 1. Ele diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Vamos até aqui somente. Vamos até aqui e vamos olhar para o texto e vamos analisá-lo muito brevemente. Eu não sei até que horas eu posso ir. Não tem relógio aqui, significa que eu posso atravessar a noite e ir embora sem problemas. Ok, eu tenho um relógio aqui. Hoje eu tinha um relógio no outro púlpito, mas acho que eu quebrei. Eu dei um soco, ele caiu. E eu acho que eu pisei em cima depois.
Mas tinha um reloginho ali do lado, não adiantou nada, eles se arrependeram de colocar o reloginho. Eu vivo quebrando as coisas no púlpito, eu já quebrei púlpito, já quebrei microfone, eu me empolgo e acabo arrebentando as coisas, né? Mas depois colocaram o reloginho lá de volta, eu olhei assim, e não, está tudo bem, pastor. Colocou a mão em cima, assim, então está tudo bem. O relógio passa bem, né? Ok. Aqui acho que alguém foi avisado e tirou o relógio, que eu não tenho. Mas, enfim, eu não vou me delongar muito, não. Eu vou tentar explicar aqui esse texto muito brevemente. E se eu passar do horário, alguém me sinaliza. Pastor, você faz assim, né? Você faz, chega, acabou. Né? Que se eu me empolgar, os irmãos têm noção que eu sou capaz de chegar. Enfim, vamos lá então. Eu vou olhar para o texto e vocês vão me acompanhar. E como eu vou olhar para o texto? Eu vou olhar para o texto, eu vou criar perguntas. Eu vou criar perguntas e as respostas às perguntas estão aqui. Eu vou criar as perguntas, são 3 perguntas. E eu vou enunciar as perguntas e vou dizer onde as respostas estão. E os irmãos, então, juntos comigo, vão construir os pensamentos que emanam, que brotam do texto que nós acabamos de ler. E essas perguntas todas, as 3 perguntas que vou fazer ao texto, cujas respostas estão presentes aqui com toda clareza, essas perguntas vão mostrar a graça de Deus em ação. Paulo, naquele buraco, naquela masmorra, naquela caverna, naquela cova, ele fala da graça de Deus em ação. Vamos então à primeira pergunta, os irmãos vão observar e vão me ajudar na construção dos pensamentos ao detectar a resposta à primeira pergunta que será agora formulada. E a primeira pergunta é a seguinte: nessa expressão da graça de Deus em ação, quando nós falamos que a graça de Deus existe e ela atua, quando nós falamos que Deus é bom e é misericordioso e é gracioso, algumas noções vêm à nossa mente. Falamos que Deus é bom e gracioso porque Ele nos tem dado vida, nos tem dado recursos, nos tem dado roupa, nos tem dado tantas coisas e tem nos acompanhado ao longo da vida. Mas, olhando para o texto em questão, olhando especificamente para o versículo 9, a primeira parte do versículo 9, tente responder a primeira pergunta que ora é enunciada. E a primeira pergunta é a seguinte: o que Deus fez por nós? Não inventem. Pastores que inventam está cheio. Olha o texto. E vejam, na primeira parte, nas 2 primeiras linhas do versículo 9, detectem com facilidade, com toda facilidade, não há dificuldade nenhuma aqui, o que Deus fez por nós. Como a sua graça se manifestou sobre nós, em nós, na nossa história. O que Deus fez por nós. Há 2 ações de Deus mencionadas aqui. Se você olhar para o texto, você consegue detectá-las com toda facilidade. O texto diz que nos salvou. E o que significa isso? O que significa que Ele nos salvou? Quando nós aprendemos, quando nós nos debruçamos sobre a teologia do Novo Testamento, nós aprendemos que, ainda que a palavra salvar, conforme estudamos ontem no nosso curso, tenha um certo leque de significados, ela possa significar inclusive curar, pode significar se livrar alguém de um problema difícil, mas quando o texto aqui fala de salvar, está falando sobre um tipo de livramento específico. Que tipo de livramento é esse? Quando o texto diz, Ele nos salvou. Quando nós olhamos para o verbo salvar dentro desse contexto da salvação de Deus sobre os crentes, nós aprendemos que salvar aqui significa livrar do domínio e da condenação do pecado. O que Deus fez por nós? Ele nos livrou do domínio e da condenação do pecado. O pecado nos dominava.
Nós éramos escravos de um terrível algoz, de um tirano cruel, que nos torturava e nos dava alimentos pútridos para comer. E uma água imunda, nos enganando, dizendo que ela podia matar a nossa sede. Mas esse tirano cruel, chamado pecado, só nos feria e nos feria e nos feria. E nos pilhava o tempo todo, arrancando tudo de nós. Há um livro curioso, chamado A Montanha dos Sete Patamares. E o autor desse livro fala que quando ele era jovem, ele saiu para pilhar o mundo. Ele saiu para saquear o mundo. E ele fala depois: eu saí na juventude para saquear e pilhar o mundo. E eu voltei. Voltei saqueado. Voltei eu pilhado. Saí para saquear. Voltei saqueado. É isso que o pecado faz. É um tirano cruel que tortura, que destrói, que mata. Mas o pecado não só domina, o pecado também gera uma culpa condenatória. E quando a Bíblia fala que o Senhor nos salvou, isso significa que Ele nos salvou também da condenação do pecado. Nós fomos justificados quando cremos em Cristo. Quando fomos justificados, a nossa culpa foi removida. Não temos mais culpa, não temos mais condenação. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não temos mais condenação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É isso que temos agora. Por quê? Porque Ele nos salvou. E vejam, Ele não somente nos salvou, o texto prossegue. O texto diz: Ele nos chamou com santa vocação. Parece que o apóstolo Paulo inverteu aqui, não inverteu? Ele primeiro chamou e depois salvou, não foi assim? Tem uma cronologia aqui, será? Na verdade, é claro que existe uma cronologia na salvação. Existe uma ordo salutis, como é chamado? Uma ordem no modo como Deus salva o ser humano. E realmente, Ele primeiro chama. As ovelhas ouvem a sua voz e então elas seguem, crendo nele. É assim. E Ele chama cada uma pelo seu nome. Não é uma chamada geral. Ei, venham. Não. Ele chama pelo nome. É muito curioso isso. É algo individual. É algo personalizado. Quando eu era jovenzinho, no seminário, eu li um livro chamado Por Esta Cruz Te Matarei. É o nome do livro. Por Esta Cruz Te Matarei. Era de um autor chamado Bruce Olson, um missionário entre os motilones na Bolívia. E os motilones tinham um costume. Eles tinham dois nomes. Eles tinham um nome que era usado no seu dia a dia, ali nas relações sociais, e eles tinham um nome secreto que só os pais conheciam. Era um nome secreto. Aquele nome ninguém poderia saber. Porque quem conhecesse aquele nome teria domínio sobre a pessoa. Então os pais dos motiloninhos, sabendo o nome secreto do seu filho, tinham domínio sobre o seu filho, enquanto vivessem. Quando eles morriam, aquele jovem estava livre de qualquer pessoa que tivesse domínio sobre ela. Se ele contasse o seu nome para alguém, então aquela pessoa passava a ter domínio sobre a vida dele. E foi curioso, ele pregou o evangelho. Pregou o evangelho naquela tribo dos motilones. E um dia, um índio se aproximou dele e disse o seguinte: Bruco, ele era chamado Bruco,
aconteceu algo esta noite. O que foi? Eu tive um sonho, eu sonhei com Jesus. Sonhei com Jesus, que você pregou para mim. E Jesus me chamou. Você não acredita? Ele me chamou pelo meu nome secreto. Bruco, ninguém sabe o meu nome secreto. Ele sabe. Eu sou dele agora. Ele sabe o meu nome. Ele me chamou pelo meu nome secreto. Ele é meu dono. Eu sou dele agora. E aconteceu isso conosco também. Ele nos chamou um dia, não chamou? Você não ouviu a voz dele? Você que é crente? Você ouviu o seu chamado. Ele disse, vem, vem. E você ouviu a sua voz doce, sua voz adorável. Agostinho disse, tu me chamaste e teu grito rompeu minha surdez. Tu me chamaste e teu grito rompeu a minha surdez. E eu fui. A sua luz brilhou e afugentou minha cegueira. Tu me tocaste, agora estou ardendo no desejo da tua paz, ele falou. Ele seguiu então o Senhor, em face desse chamado irresistível. E foi assim conosco. O que Deus fez conosco então? Qual foi a sua obra em nós? Qual foi a obra da graça em nós? O texto aqui responde, ele nos salvou e nos chamou com santa vocação. O apóstolo Paulo inverte, porque ele quer realçar a salvação mais do que o chamado. Na Bíblia, no modo como os escritores bíblicos escrevem, eles colocam o que é mais importante primeiro. Então, por isso ele fala, salvou e depois chamou. Não é questão cronológica, é questão de importância. O mais importante é a salvação, ainda que o chamado tenha sido o veículo por meio do qual ele salvou. Mas o Senhor fez isso conosco. Ele nos salvou e nos chamou. Nos chamou e então nos salvou. E a pergunta que eu faço agora aqui a vocês é a seguinte. Não a pergunta que divide aqui o nosso estudo. A pergunta pessoal. O Senhor já chamou e salvou você? Isso já aconteceu com você? Você já ouviu a voz de Jesus dizendo, vem, segue-me? O Senhor já tocou em seu coração e o convidou dizendo, creia em mim, renda-se a mim. O Senhor já falou ao seu coração mediante a pregação do Evangelho? Você já ouviu a sua voz e você já atendeu esse chamado santo? A palavra de Deus diz que as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz. Eu chamo cada uma delas pelo nome. Elas me ouvem e me seguem. E é isso que nós temos aqui como a graça de Deus em ação. O que Deus fez por nós nessa graça em ação? Ele nos salvou, Ele nos chamou. Romanos 8, 28 a 30, nós falamos sobre esse texto ontem, nos nossos estudos aqui, com os irmãos do seminário. Vejam o que diz esse texto, Romanos 8, 29 e 30. Romanos 8, abra sua Bíblia, veja. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. E o Senhor Jesus fala sobre isso em João capítulo 10. Veja na sua Bíblia João capítulo 10, são textos maravilhosos esses. João capítulo 10, acompanhe, veja. João capítulo 10, veja os versículos 3, 14, 15 e 16. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Vejam os versículos 14, 15 e 16. Diz assim, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. O Senhor chama e salva. Essa é a graça de Deus em ação. Vamos voltar para o nosso texto, vamos à segunda pergunta. Veja a segunda pergunta aí, no texto de 2 Timóteo,
Voltemos para o texto, 2 Timóteo, capítulo 1. Veja a segunda pergunta, a resposta também está presente no versículo 9. Diz assim, é assim a segunda pergunta: com base em que Deus fez isso por nós? Com base em que Ele nos chamou? Com base em que Ele nos salvou? Veja o que diz a segunda parte do versículo 9. Diz assim, não segundo as nossas obras. É importante saber isso. Deus não nos chamou porque viu que nós tínhamos um comportamento bonito. Deus não nos chamou e nos salvou porque viu que nós éramos pessoas exemplares. Não foi com base em nossas obras. Não. E Ele também não nos salvou com base em nossas obras. Ele não nos chamou com base em nossas obras. Ele não nos salvou com base em nossas obras. Em Efésios 2, versículos 8 e 9, a palavra de Deus mostra que nós somos salvos pela graça mediante a fé, não por meio de obras, para que ninguém se glorie. É isso que o texto de Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 8. Vejam o texto de Tito, bem aí pertinho de você. Vire as páginas, veja o texto de Tito no capítulo 3. Tito 3, 4 e 5, diz assim, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não foi com base em nossas obras. Ele não nos salvou porque viu algo importante em nós. Vejam a sequência. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Com base em que Ele nos salvou? A resposta é simples. Ele nos salvou com base naquilo que Ele determinou gratuitamente. Ele determinou nos salvar gratuitamente, sem que tivéssemos feito nada, sem que Ele visse nada em nós. Ele não olhou para nós no corredor da história e viu ali alguém que teria fé, e então nos escolheu. Não. Ele não olhou para nós no corredor da história e viu alguém que seria consagrado, dedicado, a pessoa boa. Não. E então nos escolheu. Não. Ele nos escolheu com base na sua própria determinação. Ele quis escolher. E quis escolher gratuitamente, sem ver nada em nós. E vejam, quando isso aconteceu, o texto prossegue dizendo que isso foi feito conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. A graça de Deus se manifestou em nosso favor na eternidade. Como isso aconteceu? Como? Ele quis assim, Ele determinou assim, gratuitamente, sem ver nada em você. Meu Deus, como nós podemos entender essas coisas? Por quê? Por que eu? Por que eu e não o outro? Por que essa determinação me favoreceu e não ao outro? Já sei que não foi com base no que eu fiz ou iria fazer, nem com base no que o outro fez ou iria fazer, mas com base apenas na sua vontade, no beneplácito da sua vontade, como diz Paulo aos Efésios. Mas por que eu e não ele? Por que eu e não meu vizinho? Por que eu e não meu colega, o meu irmão, o meu parente? Por que isso? Eu não entendo. Santo Agostinho, quando esteve diante desse grande dilema, quando ele descobriu essas coisas, e descobriu que a graça de Deus o havia escolhido antes dos tempos eternos, ele se torturou com essas perguntas.
Ele dizia: o que é isso? Por que eu e não outro? E ele disse então: eu estou diante, ele disse, do abismo da cruz. O que é o abismo da cruz? O que Agostinho chama de o abismo da cruz? Ele diz: é uma profundidade de graça, é um abismo de misericórdia tão profundo, que minha mente não pode sondar. Os olhos da minha mente não podem medir a sua profundidade. Eu não consigo enxergar o fundo desse abismo de graça. Eu não consigo compreender. Eu agradeço com o coração, mas não compreendo com a mente. É o abismo da cruz. Eu não vejo o fundo disso. Eu não consigo vislumbrar os detalhes disso. Eu não tenho as respostas para as perguntas ligadas às dimensões desse abismo. É um abismo gigantesco, de graça e de misericórdia. Eu olho para esse abismo e fico perplexo. E em meio a essa perplexidade, eu caio de joelhos e louvo a Deus por isso. Meu coração louva a Deus por isso. Mas a minha mente não entende isso. Eu fico com o coração grato e desisto da mente que entende. Eu estou diante do abismo da cruz. Pedro nega. O ladrão crê. É o abismo da cruz. Eu, um homem mau, ouve a voz do Senhor e se prostra. O outro, um jovem bom, ouve a voz e vira as costas. Eu não posso entender. O que é isso? É o abismo da cruz. A sua graça se manifesta por sua própria determinação, segundo o seu beneplácito livre, segundo os seus desígnios misteriosos. Ó profundidade da riqueza, eu não consigo entender. Eu louvo com os meus lábios, eu agradeço com meu coração, mas eu não entendo com a minha mente. Ó doce ignorância, que me faz prostrar-me em louvor, ainda que o entendimento esteja vazio. Ó doce ignorância. Por que, Senhor? Porque eu. É o abismo da cruz. Isso é lindo demais. Com base em que o Senhor nos escolheu? Conforme a sua graça gratuita. Realmente gratuita. Mas vem a última pergunta. Vocês acompanharam a primeira pergunta? Qual é a primeira pergunta? O que Deus fez por nós? Ele nos salvou e nos chamou. Segunda pergunta: com base em que Ele fez isso por nós? Com base na beleza que Ele viu em nós. Não. Com base nas obras lindas que realizamos. Não. Com base na grandeza maravilhosa que Ele percebeu que nós seríamos, que nós demonstraríamos no futuro. Não. Ele nos chamou e nos salvou segundo o seu desígnio livre, gratuitamente, nos escolhendo antes dos tempos eternos. Quando não havia antes, quando não havia depois. Num dia em que não havia dia. Num momento em que não havia momentos. Numa hora em que não havia horas. Na eternidade, no além-tempo. Ele nos escolheu livremente, de acordo com o seu propósito, com os seus desígnios sempre grandiosos e também sempre misteriosos. Foi com base nisso, foi com base nele mesmo e não com base em nós. E vem a terceira pergunta agora. E vocês devem estar já afiados nas respostas, porque as respostas estão aí, todas elas. São fáceis. Se cair no vestibular, todo mundo vai saber responder, os jovens aqui, né? Perguntas fáceis de responder.
E a terceira pergunta é fácil também. Veja a terceira pergunta. Como Deus fez tudo isso por nós? Ele nos salvou e nos chamou. Ele fez isso com base na sua própria determinação e graça. Mas como ele realizou isso na história? Vejam o versículo 10. Ele fala que a graça se manifestou agora, no tempo presente, na presente era. A graça se manifestou como? Vejam, está aí. Estão vendo? Não inventem. Já temos muitos pastores inventando. Vejam a resposta pronta aí. Vejam. Pelo aparecimento. Pela encarnação. Pelo advento de nosso Salvador Cristo Jesus. Como foi? Como foi que Ele nos salvou e nos chamou? Como foi que a sua graça se manifestou afinal? Ele diz, pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Mas como assim? O que Ele fez? O que Jesus fez? Está escrito aí também. Tudo está aí. As respostas todas estão aí. Tão fácil. Não precisamos inventar. Eu não sei por que as pessoas inventam tanto. A gente vê tanta invenção hoje em dia, não é? Tem tantas coisas novas hoje em dia. Tem a unção. Tem várias unções, não tem? Tem a unção do riso. Já viram? A unção do riso começa a dar risada sem parar. Eu fui numa igreja uma vez e vi uma mulher grudada no chão. Ela estava com a unção da cola. Eu não saía do chão, colada lá. Ela estava com a unção do Super Bonder. Ela não saía de jeito nenhum. Eu falei, ajuda a mulher aí, não, ela está grudada lá. Eu fui numa outra igreja, a moça teve a unção do helicóptero. Ela saiu girando assim, ó. Eu falei, meu Deus, ela vai levantar voo. Que é isso? Invenções tolas. Que bobagens são essas? Essas unções todas. Eu perguntei para alguém, o que é isso que ela teve? Eu nunca tinha visto isso. Ela saiu girando. Eu falei, o que ela teve? Um amigo meu falou assim para mim, ela teve um transbordar. Como assim? Ela transbordou do Espírito. Eu falei, meu Deus, que Deus me livre desse negócio. Não quero isso aí não. Fui numa outra igreja. O homem acho que teve a unção, não sei, talvez a unção do chimpanzé maluco. Eu não sei. Ele saiu do meio de uma fileira da igreja e começou a correr pelo corredor gritando. A unção do chimpanzé endoidecido. O que é isso, meu Deus? O que estou fazendo aqui? Estou perdendo meu tempo aqui? Eu confesso que esse dia que eu vi a unção do chimpanzé, eu chorei. E o que fizeram com a igreja? O que fizeram com o povo de Deus? Isso é um culto, o que é isso? É um hospício. Aliás, pior do que um hospício, já fui em vários hospícios. Fui visitar, não fui ficar lá. Fui em vários hospícios já. Eu nunca vi nada disso. Nunca vi ninguém colado no chão, ninguém virando como helicóptero, ninguém correndo como louco. Eu conversei com os loucos ali normalmente. Nem no hospício eu vi aquilo. E vendo aquilo, sentado ali, eu comecei a chorar. Meu Deus, emporcalharam tua casa. Emporcalharam o evangelho. Emporcalharam o teu nome. O nome igreja é um nome sagrado. É um nome alçado à condição sacrossanta pela sua palavra. A igreja é um nome sacrossanto. O nome crente é um nome sacrossanto. O nome cristão é um nome sacrossanto. O nome evangelho é um nome sacrossanto. Pegaram todos esses nomes sacrossantos e emporcalharam. Encheram essas coisas de lixo. O que é isso? Por quê? Invenções, maldades, perversões. Nós não precisamos de nada disso, Senhor. Livra a tua igreja de todo o lixo que jogaram dentro dela, que o diabo colocou dentro dela. Livra a tua igreja desse lixo todo, que foi derramado pelo diabo e seus anjos sobre ela. E ajuda-nos a nos alimentar do pão puro da sua palavra. Que é tão simples, meu Deus. É tão simples. Estamos aqui como crianças. Estamos aqui como meninos, respondendo perguntas de uma cartilha santa e sagrada.
Perguntas cujas respostas são tão claras, tão simples, mas que partem da eternidade e chegam até nós. E é disso que precisamos. Nem só de pão o homem viverá. Nós vivemos disto aqui, da sua palavra. É disso que precisamos. O pão de verdade, o alimento puro, é disso que precisamos. Não queremos invenções, não temos nada a ver com invenções. Nós temos que nos alimentar dessas coisas. E essa palavra ensina, essa palavra mostra como a graça de Deus, afinal, se manifestou. Como Deus fez isso por nós. Como Ele manifestou essa graça, afinal. E o texto diz, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. E vejam o que Ele fez. O qual não só destruiu a morte. Eu estou numa masmorra. Eu sinto o cheiro da carniça. Eu tenho uma espada pairando sobre a minha cabeça. Mas eu sei, eu não tenho medo. Eu vejo a graça brilhando nesta sepultura. Eu vejo a graça brilhando nesta cova, nesta caverna, nessa gruta. Eu vejo a sua graça aqui, porque Ele destruiu a morte. Eu não tenho medo. Venha morte. Eu não tenho medo. Ele destruiu a morte. O texto prossegue, ele fala, ele destruiu a morte, não só destruiu a morte, mas trouxe à luz a vida e a imortalidade. Nero, quão tolo você é. Eu não morrerei. Eu não morrerei. Traga sua espada. Tragam seus leões. Tragam suas chamas, suas fogueiras. Que todas as torturas do inferno caiam sobre mim. Eu não tenho medo. Porque Ele destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade. Algumas décadas depois, Policarpo de Esmirna compareceu diante de um magistrado. 86 anos de idade ele tinha, um velho, 86 anos. Foi discípulo do apóstolo João, quando menino, quando jovem. Compareceu diante do magistrado, ferido, a perna machucada, porque ao descer do carro, da carruagem, da carroça, alguém o empurrou, desrespeitando totalmente a sua idade. Ele caiu, feriu a sua perna. Um velho, um senhor idoso. Ele compareceu diante do magistrado. E o magistrado disse, Policarpo, nega a Cristo e viva. Enquanto isso, o povo ao redor gritava, morte aos ateus, morte aos ateus. Chamavam Policarpo de ateu porque ele não cria nos deuses falsos. Então ele era considerado ateu. Morte aos ateus. O magistrado disse, Policarpo, nega o Cristo e viva. Policarpo apontou para a multidão e disse, morte aos ateus. O magistrado disse, Policarpo, tem compaixão da tua idade, nega o Cristo. Policarpo disse, o que você pede para eu fazer, você não sabe, eu não posso fazer. Ele disse, se você julga que pode me persuadir a fazer isso, fingindo não saber quem eu sou, eu vou lhe dizer quem sou. Eu sou cristão. Para mim, é impossível negar o Salvador a quem eu sirvo há 86 anos. Então, o magistrado disse, eu trarei o fogo sobre você. Ele disse, não, isso não pode me aterrorizar. O fogo que vai me queimar se apagará em poucos instantes. O fogo que queimará você nunca se apagará. Traga o fogo.
e ele foi queimado vivo. Eu não tenho medo da morte. Ele destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade. É a graça de Deus em ação. É Paulo na masmorra, falando, ele destruiu a morte. É Paulo ouvindo a voz do algoz que vem buscá-lo para levá-lo ao cadafalso. E ele diz, ele destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade. Eu não tenho medo. A graça de Deus eu conheci. Ele me salvou e me chamou. Ele fez isso não pelo que ele viu em mim. Meu Deus, eu sei quem eu fui no passado. Ele me salvou por sua própria determinação e graça. E ele manifestou isso quando seu filho veio aqui. E seu filho matou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade. E essa é a graça de Deus em ação. Por que essas perguntas são tão importantes? Por que esse tema é tão importante? Bem, nós poderíamos fazer algumas aplicações aqui. E eu pensei em algumas e fiquei imaginando quais seriam as aplicações desse texto. Todo pregador tem que fazer isso. Ele tem que mostrar o significado e tem que mostrar a significância. O significado é o que o texto diz. A significância é a relevância dele para nós. E eu fiquei pensando, qual é a relevância disso para nós? Eu sei o significado. Eu li nos comentários. Você não descobriu só... Não, eu li e estudei para falar isso aqui. Não teve revelação? Não, estava já aqui, a revelação estava aqui já. Teve revelação, está aqui. Foi revelado faz tempo. Mas qual é a significância então? De que modo isso impacta o meu dia a dia? Amanhã é segunda-feira. Amanhã vocês vão aqui em Londrina acordar às 10, tomar um café nessa terra maravilhosa. Eu vou estar em São Paulo, né? Vocês não. Vocês, amanhã a vida continua, né? A vida continua amanhã. Ok, aprendemos essas coisas. Que relevância tem para nós? Bem, se vocês olharem, se vocês prestaram atenção, vocês viram, se vocês foram ouvintes críticos e olharam e acompanharam a minha pregação com atenção, se você não dormiu, quem dormiu, levante a mão agora. Você dormiu? Não? Ok. Quem? Pastor, você, pastor? Não. Se você não dormiu e esteve atento, você percebeu que eu pulei o versículo 8. E disseram, o pastor leu o versículo 8 e expôs só do 9 até o 10. E não explicou o 8. Muito bem. Mas vocês não contavam com minha astúcia. Eu deixei o versículo 8 para o final. Porque o versículo 8 tem a significância. O versículo 8 tem aplicação para nós. Está pronto aqui. O apóstolo Paulo me deu de presente e facilitou meu trabalho. Em face disso tudo, sabendo como a graça de Deus se manifestou, sabendo como a graça de Deus brilhou, sabendo como a graça de Deus se processou na nossa história, o que eu devo fazer? O texto diz, não te envergonhes. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, lembre-se de toda essa graça maravilhosa e participa comigo dos sofrimentos em favor desse evangelho maravilhoso que estudamos agora. Participa das aflições, participa dos sofrimentos em favor do evangelho, segundo o poder de Deus. Vejam que graça maravilhosa esse evangelho manifesta. Não tenha vergonha dele e sofra por ele. Vale a pena. E é possível sofrer, sim. É suportável, é. Participa das aflições, não se envergonhe. Na sua faculdade, não tenha vergonha. No seu trabalho, não se envergonhe.
Mas pastor, o evangelho está passando por uma crise tão grande. Há tão poucos crentes. Tudo está desabando. Igrejas corrompidas, pastores corrompidos, crentes de mau testemunho. Ok, o horizonte está cinzento, eu sei. Mas lembre-se, esta carta foi escrita dentro de uma masmorra, num horizonte histórico cinzento também. Tudo desabando também. Paulo sozinho também. E ele diz: não te envergonhes, permaneça testemunhando. E mais, participa dos sofrimentos. Vão zombar de você por causa dessa mensagem linda. Vão perseguir você por causa dessa mensagem linda. Não se envergonhe, não se acovarde. Permaneça firme no seu testemunho claro, fazendo a diferença e sabendo que você está passando por tudo isso por causa de uma mensagem que ninguém mais tem. Uma mensagem maravilhosa. Uma mensagem que fala de salvação, de chamado e salvação. Uma mensagem que fala de graça, que fala de vida e imortalidade. É possível suportar o sofrimento que o mundo traz sobre nós por causa dessa mensagem? Sim. Essa mensagem é tão rica, tão linda, tão forte, tão confortante, que nós podemos suportar qualquer coisa para manter o nosso testemunho fiel em qualquer situação. As pessoas, quando estudam o século XVI, falam muito sobre Martinho Lutero. Martinho Lutero, Ulrico Zwingli, falam muito sobre João Calvino. Quando eu falar João Calvino, você tem que ficar de pé. Não estou brincando. Que eu gosto muito de João Calvino. Mas ninguém ouviu falar, poucas pessoas ouviram falar de um pastor alemão, não pastor alemão, um pastor da Alemanha, né? Um pastor da Alemanha chamado Miguel Sattler. Já ouviram falar desse homem? Miguel Sattler. Ele morreu no começo do século XVI. Ele era um pastor, um líder anabatista, num ramo saudável do anabatismo, porque o anabatismo tinha alguns ramos que eram heréticos. Mas o ramo de Miguel Sattler era um ramo saudável, realmente evangélico. Miguel Sattler foi preso por causa do evangelho. Ele foi julgado por cerca de 24 juízes e condenado à morte. Fez uma defesa magistral, muito inteligente a defesa dele. Mas ele foi condenado assim mesmo. E então, pegaram Miguel Sattler e o prenderam e o condenaram à morte na fogueira. E os seus discípulos, ou as suas ovelhas, se aproximaram dele antes dele ser queimado vivo. E fizeram um acordo com ele. Disseram: pastor Miguel, quando você estiver na fogueira ardendo, e as chamas estiverem consumindo a sua carne, se isso for suportável pelo evangelho, nós queremos pedir que você, quando as chamas queimarem as cordas, nós queremos pedir que você, do meio da fogueira, você levante a mão direita e faça esse sinal para nós. Com isso, nós saberemos que é suportável qualquer dor pelo evangelho. Ele disse: ok, eu vou tentar. Vamos ver o que vai acontecer. E pegaram Miguel Sattler e o colocaram num carro fechado. E foram levando Miguel Sattler para o cadafalso, para o lugar, para a estaca onde ele seria queimado. No caminho, um algoz com uma tenaz arrancou a língua dele. Porque não queriam que ele pregasse ao povo, não falasse ao povo. Então arrancaram a língua dele. E o carro prosseguiu e parou num outro ponto. E no outro ponto, o algoz com uma tenaz arrancou pedaços das duas pernas dele. Ele decepou com uma tenaz ardente. Ele prosseguiu para o local da sua execução. Dores lancinantes, um sofrimento terrível. E ele então foi preso ali, foi amarrado na estaca. E atearam fogo nele. E ele ali, no meio daquele sofrimento terrível,
Num dado momento, as chamas chegaram às cordas das suas mãos. E ele se viu livre, ardendo ali naquele fogo, torrando vivo. E ele se lembrou do acordo. Pastor Miguel, essa dor é suportável pelo Evangelho. Pastor Miguel, estamos olhando para você. Esta dor pelo Evangelho é suportável. E as cordas se romperam. Ele levantou a mão no meio da fogueira. O que é isso? O que é isso? Do que estamos falando aqui? Que graça é essa? O que fizeram com esse homem? O que Deus fez nesse coração? O que Deus fez nessa mente? O que Deus fez nesse corpo? A graça de Deus entrou nesse homem com tanta força. Ele entendeu esse evangelho de graça de modo tão claro. Essa mensagem tão linda e rica, de modo tão nítido. Essas respostas a essas perguntas, estando presentes em sua cabeça de modo tão claro, que ele sabia, uma mensagem como essa, vale a pena sofrer por ela, seja qual for o tamanho da dor. E lá, no meio do cheiro da própria carne queimada, ele disse, é suportável. É suportável. Será que vale a pena você sofrer na sua faculdade? Será que é suportável? Será que é suportável você padecer e ser envergonhado por essa história de graça na sua família e no seu trabalho? Será que essa história de graça, essa manifestação de graça, é tão rica ao ponto de você não se envergonhar dela e sofrer por ela em qualquer circunstância? Miguel Sattler grita do meio da fogueira, num grito silencioso ele diz, é suportável, eu sei.